every night are we paradise, paradise. Uma paisagem urbana existem pessoas, existe movimento de carros, pessoas, animais, que seja. Para a gente desenhar pessoas, a gente sempre vai fazer isso. Um retângulo em cima, um retângulo embaixo, sendo que o de baixo é uma vez e meia o de cima, e a gente vai modelando a figura. Coloca uma bolinha em cima, que vai ser a cabeça, tira o canto do coiso do quadrado em cima, do retângulo em cima, e pronto. Aqui eu tenho um esboço de uma figura humana. Nota, eu não estou desenhando a figura humana, eu estou desenhando figuras que vão compor a minha paisagem em movimento. Mesma coisa aqui, um retângulo em cima, uma bolinha, aparo, arredondo o quadrado, a parte de cima, quadrado de baixo, retângulo de baixo, uma vez e meio de cima, marco a mão, onde estão as mãos, os pés, muito grosseiramente, porque como eu disse, eu não estou desenhando a figura humana. Eu estou fazendo bonecos, porque depois eu preencho de uma cor só e trabalho rosto, blusa, textura, o que eu quiser. Aí a sombra projetada. Quanto mais você pratica, mais você chega perto não da realidade, mais você chega perto de convencer uma pessoa, ou quem está olhando para o seu trabalho, que são pessoas. E não precisa de muito trabalho aí não. Aqui eu estou passando uma tinta para que esse desenho fique mais visível. Se por acaso eu for fazer uma pessoa sentada, como é o caso da minha paisagem, eu vou fazer um retângulo e eu vou fazer um outro deitado, porque a pessoa está sentada. Coloco a cabeça, a bolinha, faço a curvatura do lado direito, essa que eu estou fazendo. Aqui a cabeça ficou pequena, vou aumentar um pouquinho mais. E aí tá, uma pessoa sentada. São algumas pessoas que estão no meu quadro, que estão no meu trabalho enfim, esse de paisagem urbana. Lembre-se de que quanto mais você pratica, melhor você fica. Aqui é um quadro famoso onde existem pessoas retratadas, ou espectro de pessoas retratadas, para dar um aspecto de multidão e de conjunto de pessoas em movimento. Notem que todas elas são praticamente na mesma posição e não tem nada complexo, mas a gente sente a movimentação. Aqui um quadro aquarelado, pessoas aquareladas, bem simplificadas. Aqui a mesma coisa, vamos repetir mais alguns personagens, sempre a mesma coisa. Retângulo menor em cima, retângulo maior embaixo. Coloco as posições da mão, marco das mãos, passo os braços, coloco uma bolinha em cima e vou achando a figura. Mas como eu vou colocar a posição da mão? Tudo é prática, prática é repetição. Se você fizer alguma coisa errada, você vai saber imediatamente. Então você conserta
na hora do esboço. Isso é válido para quando a gente está fazendo uma paisagem urbana ou até rural. Ou paisagens que tenham pessoas. Quando a base está seca, a gente pode fazer esse processo com um giz para poder apagar, não é? No caso, aí bloqueia a figura todinha, ou seja, enche a figura, pinta a figura todinha de uma cor escura, e depois a gente trabalha na parte interior, fazendo rosto, detalhes de roupa e etc. Conforme você vai pegando o jeito, você vai ora prestando atenção no método que você está usando e ora prestando atenção na silhueta da figura que você está vendo ou está imaginando. O importante é você se soltar. Você pode, por exemplo, colocar adereços, como guarda-chuvas, bolsas, enfim, tudo que você vê que as pessoas carregam consigo nas ruas, certo? Quando você estiver fazendo multidão ou um conjunto de pessoas, o procedimento é sempre o mesmo. Você vai repetir as figuras, só que a saturação ou a cor vai ficando mais suave. E se você errar nos contornos, como você está vendo aí, eu estou diminuindo a cabeça e estou reformulando a parte do corpo, alguns lugares, não é? Porque essa é a nossa intenção. Aí está reformulado, ou seja, eu pinto com o fundo, não é? A volta da figura, refazendo então o meu erro. A partir do momento que você se familiarizar com esse tipo de exercício, você não só vai relaxar, como você vai descobrir como é que a mente de quem está pintando se movimenta também. Esse é um exercício extremamente relaxante e eu diria até que é um exercício de autoconhecimento, porque começam a sair figuras, emergir figuras da cabeça da gente que você fala, puxa vida, de onde veio isso, né? Esse é o processo criativo terapêutico, na realidade. Vocês podem observar que houve erro aí, né, no contorno das figuras. Agora simplesmente eu venho com o fundo, né, e refaço, diminuo um pouco o ombro, enfim, eu refaço como eu bem entender. No caso de uma paisagem urbana, se a gente estiver pintando, vai ser feito da mesma forma. Vocês podem usar esses exercícios para pintura em acrílica, para pintura a óleo e inclusive aquarela, para todo tipo, né? Até no grafite. Aí eu estou fazendo um agrupamento, como já expliquei. As minhas figuras estão um pouco alongadas, mas é como eu queria que saíssem mesmo. Vocês vejam que as figuras do fundo têm a mesma gestualidade, ou seja, eu repito as mesmas pinceladas praticamente. E assim a gente vai diminuindo as figuras, formando agrupamentos para dar perspectiva aos bonecos que a gente está fazendo, né? Eu estou usando um pouquinho do método cenoura e um pouco dos dois quadrados. Esse é o método da cenoura, porque na realidade, preste atenção, eu desenho uma cenoura, não é? Só que nessa parte da cenoura, ela se transforma em um bico. Eu já faço os dois pés, bolinha na cabeça, e a minha figura também sai pronta. Brinquem
brincam com o formato da cenoura. Tentem quebrar, tentem fazer L's, U's, que vocês vão se surpreender com a gestualidade. Às vezes isso brota naturalmente. Às vezes não brota naturalmente, realmente. A gente descobre, parece que coisas que a gente não sabia que tinha na cabeça. Obviamente que é muito difícil você encontrar um quadro que tenham pessoas dançando no meio da rua ou fazendo tanta movimentação. Mas aqui fica a cargo de curiosidade. Aí eu dei uma boa quebrada, não sei o que vai acontecer, desço e eu fiz uma pessoa imponente, percebam? As mulheres são feitas da mesma forma, só que nessa quebrada a gente engrossa um pouquinho a base. Aí eu estou passando uma tinta só para a gente sentir a silhueta da figura, que é o que mais vai ser prevalente na aquarela ou mesmo na paisagem de cidades. São as silhuetas, uma vez que a gente não vai pintar rosto de uma figura tão pequena, né? Elas são figuras de apoio. E aqui uma brincadeira bem rápida, demorei acho que pouquíssimo tempo para fazer isso. Se a sua figura sair alongada, deixe sair alongada. Se a sua figura sair curta, deixe sair curta. Aí uma mulher, como eu expliquei, uma criança. Tem proporções para a gente fazer isso? Não, não tem. A gente vai usando de coisa de imaginação e autocrítica. E, obviamente, de exercícios mesmo. Então tá aí, pessoal. Eu acho que quem for colocar a figura em paisagem, seja qual técnica usar, eu acho que não tem como escapar disso não. Tá?